E a verdade é que arquitetos não fracassam por falta de talento, e sim por falta de estratégia. Quanto mais barato é o projeto, mais trabalho o cliente dá. Claro que tem exceções, porque o cliente paga mais quando ele sente e quando ele entende o valor. E valor é diferente de preço. O cliente quer segurança, o cliente quer confiança, o cliente quer direcionamento. Então, focar na experiência do cliente é uma estratégia extremamente importante. Você não cobra mais só quando você melhora. Você consegue cobrar mais quando você se posiciona melhor. Então, se você quer começar a cobrar mais, isso não começa pelo preço. Começa por como você se apresenta, como você se comunica, como você conduz o seu cliente e como você posiciona o seu trabalho. Existem arquitetos cobrando 5 mil por um projeto, enquanto outros cobram 50. Pelo mesmo tipo de projeto. E não, isso não tem a ver apenas com experiência. Então, qual será o segredo para cobrar projetos de alto valor, mesmo sem ter muitos clientes? Se você sente dificuldade em cobrar bem pelos seus projetos ou tem medo de aumentar os seus preços, esse vídeo aqui vai te ajudar a quebrar essa trava. Esse vídeo pode ajudar você a mudar a forma como você enxerga o seu trabalho e cobra por ele. Porque hoje eu vou te mostrar exatamente o que faz um cliente pagar mais caro em um projeto. Eu sou a Carol Lopes, minha trajetória até aqui passa por design, arquitetura, render 3D, inteligência artificial na arquitetura e muitos negócios. E nessa jornada eu entendi o que separa os profissionais que sobrevivem dos que conseguem construir uma carreira lucrativa. E a verdade é que arquitetos não fracassam por falta de talento, e sim por falta de estratégia. E hoje é exatamente isso que eu ensino. E nesse vídeo você vai entender por que cobrar barato é um ciclo e que sim, pode ter fim. Vamos entender um pouquinho do ciclo do preço baixo. Cobrar barato muitas vezes parece seguro. Você pensa assim: eu preciso fechar projeto, eu tenho conta para pagar, eu preciso fechar o projeto essa semana porque eu tenho que pagar a fatura do meu cartão de crédito. Mas na prática, isso gera um ciclo terrível. Clientes que pedem desconto, projetos muito mais trabalhosos, afinal, eu já percebi isso, não sei se você também. Quanto mais barato é o projeto, mais trabalho o cliente dá. Claro que tem exceções, mas na maioria das vezes, quanto mais desconto você dá, mais problemático vai ser o cliente. Você tem menos lucro por projeto, você tem muito mais esforço para fazer dinheiro e você fica muito mais cansada no final das contas. E isso trava sua carreira. A não ser que você tenha uma estratégia de volume, um escritório com uma equipe muito grande que consegue pegar muito volume e entregar rápido. Essa é uma estratégia, mas te cansa e te exige muito esforço e muito controle para conseguir lucrar com esse tipo de estratégia. E sabe o que define valor de projeto? Não é só sobre tempo, não é só sobre metragem do projeto, não é só sobre o nível de complexidade desse projeto. Valor é sobre confiança, sobre clareza, sobre a experiência de projeto que você vai entregar para o seu cliente e é sobre percepção de valor. Dois arquitetos podem fazer o mesmo projeto. Se um entrega mais qualidade de experiência ao longo de toda a trajetória, com menos ruídos, menos erros, mais qualidade na apresentação, mais qualidade no atendimento do que esse outro arquiteto, a percepção de valor do cliente vai ser muito superior e isso influencia diretamente no valor que você pode cobrar pelo mesmo projeto. Porque o cliente paga mais quando ele sente e quando ele entende o valor. E valor é diferente de preço. Então já anota aí os 4 pilares do alto valor. Pilar 1. Posicionamento. Você precisa deixar muito clara a transformação que você gera para o seu cliente, o tipo de projeto que você faz e para quem você trabalha. Esse posicionamento bem construído já começa a elevar a percepção de valor que o cliente tem de você como pessoa e do trabalho que você e seu escritório entregam. O pilar 2, a apresentação. E aqui está uma grande virada. Projetos bem apresentados vendem mais, comunicam mais valor e geram encantamento. E aqui tem uma estratégia muito clara, eu não sei se você já percebeu. Uma vez que você investe
na apresentação de alta qualidade para o seu cliente através de um render de alto padrão, de um vídeo com storytelling, com encantamento, com uma sequência lógica, com detalhes, com uma música que conecta. Você apresenta esse projeto, encanta seu cliente, deixa muito claro o que você criou ali para ele. E uma vez que você usa esse material em sua comunicação, nas redes sociais, por exemplo, você atrai novos clientes qualificados que percebem o valor do seu trabalho pelaquela apresentação. Então é um ciclo. Eu falo que é o ciclo do render de alto padrão. Ele tem duas funções: encantar o cliente e atrair novos clientes qualificados. Terceiro pilar é a comunicação. Arquitetos que cobram mais não ficam falando termos técnicos. Eles falam de resultado, falam de transformação que eles conseguem gerar com seus projetos na vida do cliente, seja residencial ou comercial. Por exemplo, uma linguagem técnica. Esse é um layout funcional. O cliente muitas vezes nem sabe o que é isso. É muito diferente de você falar: esse é um projeto que vai favorecer, que vai facilitar a sua rotina. Percebe que um pequeno ajuste na comunicação aproxima você do seu cliente ao invés de afastar. Porque quando a gente fica com muito termo técnico, o cliente que é leigo, ele se sente inferior a você e isso acaba afastando ele um pouco. Ele tem que te perceber como referência, como autoridade, mas você não pode criar esse ruído de comunicação. Então, quanto mais você conseguir falar a língua do seu cliente, quanto mais você se fizer entender o que você quis, qual que é a intenção, o objetivo do seu projeto naquele espaço, você vai conseguir comunicar muito mais a transformação que você quer gerar e que seu cliente também quer receber. E o quarto pilar é a experiência do cliente. O atendimento personalizado, um processo claro, onde ele entende tudo o que está acontecendo, qual a hora de acontecer cada coisa. Porque o cliente, a gente sabe que ele é bem ansioso, ele quer tudo para anteontem. Mas se ele entende a ordem cronológica que um projeto tem que ter para que ele seja um projeto de sucesso, ele vai ficar muito mais satisfeito e muito mais tranquilo, porque lembra, o cliente quer segurança, o cliente quer confiança, o cliente quer direcionamento. E isso tudo gera o quê? Clareza no processo, clareza do que você está fazendo, clareza do que ele vai receber e clareza do resultado final, se ele conseguir passar por toda essa experiência com paciência, com calma, com entendimento. Mas isso é responsabilidade sua criar nele, dar essa clareza, essa sensação de ordem. O cliente, quando se sente abandonado, quando ele se sente uma pessoa separada do projeto que você está fazendo para ele, afinal o projeto é para ele, ele tem que estar a par do que está acontecendo. Ele vai se distanciando de você e percebendo menos valor no seu trabalho. Então, focar na experiência do cliente é uma estratégia extremamente importante. Essa sensibilidade de que ali tem uma pessoa com suas expectativas, com os seus desejos e com as suas ansiedades de ver o espaço dele pronto. E isso transforma preço em investimento. E se até aqui você já começou a enxergar o seu trabalho de uma forma diferente, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender como transformar o seu talento em valor real. Agora vamos falar do erro que te impede de cobrar mais. Muitos arquitetos acham que o problema está no preço que ele está cobrando por aquele projeto, quando na verdade o problema está bem antes do preço. Existe um erro silencioso que trava a maioria dos profissionais criativos. E talvez você esteja cometendo esse erro sem ao menos perceber. Você espera se sentir pronto para só depois começar a se posicionar melhor. Você pensa: quando eu estiver pronto. Quando eu tiver mais experiência. Quando eu tiver atendido mais clientes. Quando eu tiver feito mais obra. Aí sim eu aumento o meu preço. Mas esse é exatamente o erro. Porque o mercado, ele não reage ao que você sabe fazer. Ele reage a como você se posiciona, como você se comunica. E isso é um ponto interessante e extremamente importante. Você não cobra mais só quando você melhora. Você consegue cobrar mais quando você se posiciona melhor.
Começa a se posicionar diferente do que você está hoje, faz pequenos ajustes e depois me conta se fez alguma diferença, tanto na sua segurança quanto na confiança e na percepção de valor que o cliente tem de você. É muito nítida essa diferença. Pensa comigo. Se você se posiciona como uma profissional ou como um profissional bonzinho demais, que faz tudo o que o cliente quer, que faz todas as alterações sem cobrar por elas, que refaz projetos várias e várias vezes sem limite, você é percebido como um tipo de profissional. Agora, quando você tem regras claras, quando você comunica com segurança, quando você cobra com confiança, quando você posiciona as suas ideias com convicção, seu valor percebido é muito diferente. E isso vai te ajudando a construir todos esses pilares que eu falei até aqui e te ajuda a cobrar melhor pelos seus projetos. Deixa eu te dar outro exemplo. Muitas vezes a gente quer ir para a academia e fala assim, não, mas eu preciso emagrecer um pouquinho, eu preciso melhorar um pouco a forma que eu me visto, eu preciso estar melhor para ir para academia, eu preciso estar com o meu cabelo lavado para ir para academia. Por quê? Preocupado com a opinião do outro, esperando estar melhor para poder começar. Sendo que na academia é o lugar onde você vai conseguir ficar com um físico melhor, por exemplo. Então você não tem que esperar estar pronto para ir para academia, não tem que esperar emagrecer para ir para academia, porque lá é que você vai se desenvolver. E na arquitetura acontece a mesma coisa. Se você espera ter mais experiência, mais validação, mais clientes, mais segurança, para só depois começar a se posicionar melhor, começar a comunicar mais, a gravar mais conteúdo, começar a ensinar alguma coisa nas suas redes sociais, ao invés de postar somente portfólio, para só depois conseguir cobrar mais. Sabe de uma coisa? Enquanto você espera, tem profissionais já fazendo tudo isso e conseguindo cobrar melhor pelos seus projetos e conseguindo atrair clientes mais qualificados que vão pagar o preço justo pelo que ela entrega. E muitas vezes esses profissionais são muito menos capacitados tecnicamente do que você, mas eles estão crescendo. E sabe por quê? Porque eles já perceberam uma coisa. Confiança percebida, valor percebido vale muito mais do que perfeccionismo técnico. E óbvio que você tem que ser capacitado, tem que saber a parte técnica, não é sobre isso que eu estou falando. Mas deixar o seu processo travar enquanto você espera ficar melhor é o que te impede de crescer. Sabe por quê? O cliente não consegue medir seu nível técnico. Ele pode sim pegar seu currículo, por exemplo, e comparar com o de outro profissional, ver qual faculdade ele fez, quais especializações vocês têm, mas ele não sabe de todas as suas capacidades se você não comunicar. E capacidade técnica vai muito além de ferramentas, vai muito além do que você sabe fazer no AutoCAD, vai muito além do que você sabe projetar. O seu nível técnico, ele é muito superior quando você consegue, da sua maneira, traduzir isso juntamente com a sua criatividade em projetos bem executados, bem feitos, muito bem entregues e muito bem comunicados. E sabe o que seu cliente consegue sentir? A sua segurança, a sua clareza e a confiança que você tem em si mesmo em criar projetos para ele. É a confiança que você tem em si que você acaba despertando nele, no final das contas, vale muito mais. E é isso que faz ele te pagar melhor. Então, se você quer começar a cobrar mais, isso não começa pelo preço. Começa por como você se apresenta, como você se comunica, como você conduz o seu cliente e como você posiciona o seu trabalho. O preço é apenas consequência. E talvez isso seja difícil de ouvir, mas é libertador quando você entende. Quando você olha para você tão capacitada, tão criativa, com tanto conhecimento e muitas vezes não está conseguindo ter o resultado que você gostaria e olha para o coleguinha do mercado muito menos capacitado que você, tendo resultados muito maiores. Agora me conta aqui, qual que é a sua maior dificuldade? Deixe escrito para mim aqui nos comentários se é precificação, se é cobrar mais, se é ter essa confiança e essa segurança em você mesmo, se é conseguir apresentar seu trabalho com mais qualidade
e mais velocidade. Comenta aqui embaixo que isso vai me ajudar a trazer mais conteúdos de valor para você. Cobrar mais não é sobre sorte, não é sobre talento. Não é sobre ser famoso. É sobre construir valor de forma estratégica. Criar é dom, lucrar é estratégia e estratégia se aprende. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, já assista o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como arquitetos podem conseguir clientes melhores que pagam mais sem depender apenas de indicação.